Olá, meus amados, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós estamos na terceira parte, onde nós estamos aprendendo sobre tornando-nos destruidores de gigantes, para a glória de Deus. Hoje também é o terceiro dia que estamos subindo ao monte, para que nesse dia 11 de setembro, agora dia 3 de setembro, possamos estarmos declarando a nossa vitória na derrubada dos gigantes, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos e diga: Senhor Espírito Santo, ajuda o teu servo, usa-o, em que em nome de Jesus, usa-o em áreas da minha vida, que precisam serem trabalhadas, usa-o, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, graças te dou por nosso Senhor Jesus Cristo, que seja posto por terra principados e potestades e toda obra do inferno. Usa-me para teu louvor, meu amado e querido amigo Espírito Santo. De mim mesmo eu não tenho absolutamente nada para dar ao teu povo, porque assim como todos, também eu sou. Mas eu creio em ti, Senhor Espírito Santo, que preparastes este recado para falar em nome de Jesus aos nossos corações. Repreende toda obra do inferno e fala conosco para a tua glória. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus então. Você é uma bênção. Você é o sonho de Deus. Você é o melhor de Deus. Deus tem um projeto, e esse projeto que Deus tem para a sua vida é um projeto de sucesso. Deus sonhou com você, por isso te fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus, quando te fez, não deixou nada faltar, e tudo que você precisa para vencer está dentro de você. Deus permitiu que você viesse à vida, para que você viesse vencer em nome dEle, por meio dEle, em nome de Jesus. Deus nunca jamais irá permitir que nenhuma luta venha ou sobrevenha sobre você, em que você não possa suportar. Em nenhum momento Deus irá lhe desamparar, lhe deixar só, porque a promessa dele é que ele estará com você até a consumação e até a sua volta em Cristo Jesus. Agora presta bem atenção, você nunca vai vencer, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Por mais que você se esforce, não vai adiantar, você vai se cansar e não vai chegar a lugar algum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dessas duas você acha que lhe fez se sentir-se melhor? A construtiva ou a destrutiva? Oi? A construtiva ou a destrutiva? Qual dessas duas vozes lhe fez se sentir melhor? A construtiva ou a destrutiva? Oi? Estão com dúvida ainda? A construtiva ou a destrutiva? Preste bem atenção. Nossa, como é bom nós pararmos para darmos ouvidos às pessoas cujas pessoas têm palavras de ânimo para nos dar. Mas quanto ruim é quando paramos para darmos ouvido às pessoas em cujas palavras são destrutivas. Eu tenho início esse ensinamento hoje para a glória de Deus, porque é um recado de Deus para você, que Deus pediu com que eu lhe trouxesse lá desde o monte. Esta mensagem Deus me deu no monte para lhe entregar em nome de Jesus de Nazaré. De duas, uma. Primeiro, você percebeu como é difícil
Nós vivemos e convivemos em meio a tantas críticas, a tantos julgamentos, a tantos que simplesmente se acham no direito de chegar e dizer que você não pode, que você não consegue, que não adianta o quanto você tente, não vai dar certo. Que quando nós paramos e ouvimos pessoas dizendo o que o meu amigo disse no começo, que você é o sonho de Deus, que você é o melhor de Deus, e tantas coisas mais que ele disse. É impressionante que nós ficamos às vezes até sem palavras. Nós ficamos meio perdidos. Nós ficamos meio sem se achar. Mas por conta de quê? Por conta que ficamos meio sem reação. Mas por conta de quê? Justamente por conta de que, infelizmente, hoje, nós estamos mais nos permitindo com que a crítica determine o que temos que sentir, do que mesmo a motivação venha determinar as nossas ações. Eu quero falar nesta noite, pelo Espírito Santo, sobre os efeitos da crítica construtiva e destrutiva. Os efeitos da crítica construtiva e destrutiva. E este recado que o meu amigo Espírito Santo pediu com que eu trouxesse acerca dessa série de estudo, Destruidor de Gigante, é de suma importância para você. Porque quando eu falo de crítica, eu falo de uma das áreas mais importantes da tua vida, do teu coração, dos teus sentimentos. Porque a crítica construtiva, assim como a crítica destrutiva, molda o nosso coração e determina os nossos sentimentos. Então eu queria que você, nesta noite, ao invés de você estar sentado nessas cadeiras, e você que está nos assistindo pelo Espírito Santo, ao invés de você se sentisse sentado nessas cadeiras, eu queria que você se permitisse, em nome de Jesus, se sentar em um divã espiritual. E que me perdoem que o paciente somos todos nós. Ah não, mas eu estou muito bem, obrigado. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas vai ter coisas que eu creio que Deus vai falar nesta noite com você. Vai falar em áreas específicas da sua vida, em que eu peço ao Espírito Santo que você se desarme, porque mesmo às vezes a gente vindo à casa de Deus, nós meio que armados dos nossos achás, dos nossos porquês. Então nesta noite, eu peço ao Espírito Santo que Ele possa, segundo a sua graça, me usar em nome de Jesus, e que essa mensagem seja muito simples, mas que ela possa adentrar o seu coração, em nome de Jesus. Aqui no livro de 1 Samuel, é sabido por todos sobre um homem chamado Davi, um homem que vai surgir na história, um homem que vai sair do anonimato, um homem que vai decidir fazer o que um exército inteiro e um rei não teve coragem para fazer. Um homem em que ele simplesmente acreditou que Deus era com ele, mesmo que os seus olhos não pudessem ver, mesmo que as suas mãos não pudessem apalpá-lo, mesmo que o próprio Deus não tenha dado a ele a entender que ele, o Senhor, lhe daria vitória contra aquele gigante. Deus não deu nenhum papel assinado para Davi, dizendo: Davi, pode ir porque eu vou te dar vitória. Não, ele ousou acreditar, porque é isso que faz a diferença entre os que crê e os que não crê. Porque os que não creem sempre ficam com o pé à frente e o pé atrás. Os que creem não. Os que creem são ousados. Os que acreditam se lançam, andam pela fé e não por vista. Então aqui a Bíblia diz que, tendo este homem chamado Davi se agarrado à oportunidade da vida dele, se agarrado ao tal ponto que ele decidiu sair do anonimato, tendo ouvido as ameaças de Golias, ele então se prontifica dizendo: eu irei contra esse filisteu incircunciso. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é: eu vou correr esse risco. Ele não tinha um documento assinado por Deus se ele voltaria vivo ou não do campo de batalha.
ele não tinha nada ali, não tinha nada que Deus tinha. Espera ainda, Davi, vem cá, deixa eu escrever, você vai sair vivo desse campo de batalha. Não tinha nada disso. Ele simplesmente ousou crer, ele simplesmente ousou acreditar. E quando ele se pronunciou dizendo que ele, Davi, iria contra aquele gigante, quando ele então se pôs para ir contra aquele filisteu, quando ele mesmo agora decidir arriscar a sua própria vida, ele vai ter de passar e enfrentar algo que muitas vezes você tem enfrentado no longo da sua vida. E aí a Bíblia Sagrada diz, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. O que foi que eles ouviram? Ouviram que Davi se prontificou e ao campo de batalha. Porque Davi tinha ouvido falar, você pode ler aqui versículos anteriores, porque Davi tinha ouvido falar que quem derrubasse, quem vencesse o gigante, casaria-se com a filha do rei, moraria no palácio, e a sua casa ficaria isenta de impostos pelo resto da vida. E quando ele ouviu que havia recompensas por detrás do gigante, em que o gigante era uma oportunidade para subir os degraus da vida, então ele não perdeu a oportunidade, ele não a desperdiçou. Pelo contrário, ele simplesmente disse: eu irei contra esse filisteu incircunciso. Então a Bíblia diz que os soldados que ali estavam ouviram Davi se pronunciando. E quando eles ouviram Davi dizendo que iria contra o gigante, a Bíblia diz que os soldados foram até o rei Saul. E quando chegaram até o rei Saul, lhe anunciaram dizendo: olha, tem ali um garoto, tem ali um menino, tem ali um jovem, tem ali um rapaz, em que ele acabou de dizer que ele iria contra aquele gigante. E aí exatamente o que nós acabamos de ler. E o rei Saul manda chamá-lo. O rei Saul então diz: tudo bem, então trazei-me-o até a mim. Só que Saul ainda não o tinha visto. Saul só tinha ouvido em que os soldados lhe tinham relatado que havia um rapaz, um jovem, um garoto, um menino, um homem, que estava se dispondo a se levantar num campo de batalha contra Golias. Somente isso. E Saul manda chamá-lo. Eu quero que você entenda que Saul aqui representa alguém que está posicionalmente mais elevado do que nós. E não foi os primeiros. Mas aí a Bíblia Sagrada diz assim, olha só o que é que ele diz, versículo de número 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha que coisa bonita. Davi, quando se aproxima do rei Saul, a Bíblia diz que Davi o coloca lá sobre o pináculo. Davi olha para Saul e diz: ei, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é o seguinte: ei pessoal, vamos tirar essa cara de tristeza, de desânimo, por conta daquele filisteu. Não, ele não merece isso. Não se desfaleça o teu coração, não se entristeçam, não se abatam, não se desmotivem, não se desencorajem, não façam nada disso. Você sabe por quê? Porque eu irei e pelejarei a peleja contra esse filisteu incircunciso. Ora, você é rei, você tem um exército, e até então você não tem absolutamente ninguém que esteja disposto a ir ao campo de batalha. Só em você ouvir palavras como esta, era para te causar ânimo, era para te colocar para cima. Em outras palavras, o que você faria? Ora, pastor, eu olharia para aquele rapaz e diria para ele: muito bem, meu jovem, fico muito feliz que você está se dispondo a ir ao campo de batalha. Olha, você não sabe do tamanho da alegria que o meu coração está sentindo em saber em que dentre todos os que aqui estão dispostos a guerrear. Bem, era o que era para acontecer, mas nem sempre é o que acontece. Nem sempre é o que acontece quando você se dispõe a combater um bom combate pela fé.
Nem sempre é o que acontece quando você toma uma posição e você decide lutar por um ente querido. Quando você decide mudar uma situação na sua vida. Infelizmente, nem sempre é o que acontece. É o que nós esperamos que aconteça. É o que nós esperamos que aconteça. Porque olha só o que foi que aconteceu. Versículo de número 33. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha o que foi que Saul fez. Meio que ele pegou, vamos assim dizer, uma pá cheia de terra, e agora estava tentando entulhar a motivação de Davi. Porque é isso que o crítico faz. É exatamente assim que o crítico age. Quando ao passo que ele não tem coragem de fazer e nem se dispõe a fazer, quando ele vê alguém que quer fazer o que era para ele fazer, ao invés dele motivar, ao invés dele incentivar, ao invés dele colocar para cima, ele coloca para baixo. Pensa comigo, Saul é o rei. Ainda que não houvesse um só soldado que não tivesse coragem de enfrentar o filisteu, ele como rei, ele tinha por obrigação ir lá e arriscar tudo que ele tinha em defesa da honra de Israel, do seu exército e do seu reino e do seu trono. Mas não foi isso que Saul fez. Saul, pelo contrário, ficou dentro do seu palácio, dentro da sua tenda, escondido, amedrontado, acovardado, por conta das ameaças de Golias o gigante. E agora, quando ele tem a oportunidade de encorajar alguém que estava disposto a guerrear, ele simplesmente lança palavras críticas, palavras destrutivas, e que muitas vezes é o que acontece na nossa caminhada. Talvez recentemente, por esses dias, você talvez foi a mesma coisa. Você todo animado, você, aquela pessoa, nossa, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos dar a volta por cima, e de repente alguém olhou para você e disse: olha, eu não sei não, viu? Eu acho muito difícil. Foi mesmo que se pegasse um balde com gelo e jogasse em cima de você. E o pior é que ainda veio de pessoas que você nem esperava. E o pior é que enquanto você esperava que ao menos essa pessoa te motivasse, te incentivasse, te encorajasse, te estimulasse, te colocou foi rente com o chão. Te colocou simplesmente como que um nada, como fez Saul. Saul vai olhar para Davi e vai dizer: tu não podes ir contra esse gigante. Tu não podes ir. Tu não tem a mínima condição. Tu não tem a mínima possibilidade. Tu não tem chances de vencê-lo, porque tu és moço, tu és despreparado, tu és o ninguém, não tem como sequer você enfrentá-lo. E outra, além de você ser inexperiente, Golias é um homem experiente no combate, é um homem que sabe guerrear, é um homem que desde moço já viveu e vive para vencer as guerras. Meu irmão, para pensar em nome de Jesus. Como é que você reagiria a tudo isso? A pergunta que eu quero fazer a você é: como é que você reage às críticas destrutivas? Uma pergunta simples. Como é que você reage às críticas destrutivas? Qual é a sua reação? Você é aquela pessoa que facilmente interna uma crítica destrutiva? Você é aquela pessoa que permite com que a crítica destrutiva mexa com as suas emoções, lhe desmotivando? Você permite com que as críticas destrutivas não só molde os seus sentimentos, como permita-se colocar dentro de você um sentimento de mágoa, de ódio, de ira, justamente por conta da pessoa em que lançou a crítica? Porque se você não tiver cuidado, você pode tirar os seus olhos do foco e começar de uma tal forma, de uma tal maneira, permitir-se com que a crítica comece a determinar não só os teus sentimentos, como também o teu comportamento.
Porque Davi está diante do seu rei. O que se espera de um rei? O que se espera de alguém que está posicionalmente mais elevado do que você? Ah, pastor, se espera com que ele nos encoraje, com que ele nos estimule, com que ele nos motive, com que ele nos coloque para cima, pastor. É isso, pastor. É como quem espera do marido, é como quem espera da esposa, é como quem espera dos pais, é como quem espera dos filhos. Você não espera dessas pessoas que elas simplesmente olhem para você e lhe coloquem rente com o chão. Que olhe para você e diga que você não pode, que você não consegue, que se eu fosse você jogava tudo para cima, que é caso perdido, que se eu fosse você desistisse. Quer dizer, quando você ouve palavras assim, a pergunta que eu faço é: quais são os efeitos que isso tem causado em você? Quais são os efeitos que isso tem causado em você? Quais são os efeitos? Porque Davi agora está diante de uma grande crítica. Davi está diante de uma grande crítica. Davi podia agora, e nós sabemos, claro, da história, mas esquecemos da história. Fiquemos focados somente no que acabamos de ler. Davi podia muito bem ter olhado para Saul e ter dito: realmente o senhor tem razão, é caso perdido. Quem sou eu para me ver vencendo um gigante? Quem sou eu para me ver capaz de lutar e vencer essa batalha? Quem sou eu? Mas é muita presunção, né? Você deve se lembrar que essa não foi a primeira crítica que Davi recebeu antes de lutar contra o gigante. A Bíblia diz que ele também as recebeu de seus irmãos, irmãos de sangue, que o chamaram de presunçoso, diz a Bíblia, que chegaram a chamá-lo de irresponsável, porque eles disseram: bem conheça a presunção do teu coração, e onde deixastes as poucas ovelhas de meu pai? Onde foi que você as deixou? Além dele receber o nome de presunçoso, intrometido, ainda de irresponsável. E agora Davi, não só dos seus irmãos, mas do seu próprio rei. Ei, em nome de Jesus, isso aqui é muito sério. Isso aqui que Deus está lhe falando pelo Espírito Santo determina se dentro da batalha você vai sair vencedor ou se você vai se deixar ser vencido. Se deixar ser vencido, porque não somos nós que perdemos para o inimigo, somos nós que perdemos para nós mesmos. A pergunta que o Espírito Santo está lhe fazendo é muito simples: como é a sua reação? Como é que você reage a uma crítica destrutiva? Há uma grande diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Primeiro, a crítica construtiva fortalece e motiva. Precisa nem eu falar. Agora há pouco eu comecei o culto, e quantos amém eu não ouvi? Nossa, era eu dizendo: Deus te fez o sonho dele, você é o melhor de Deus, e você amém, amém. E se eu continuasse, não precisaria nem pregar, você já saía daqui fogo puro, sim ou não? Sim, claro que você sairia dessa forma. Por quê? Porque nós fomos feitos para a glória de Deus, para recebermos palavras de motivação. Você deve se lembrar do profeta Balaão. O profeta Balaão subiu um certo serrote, um certo monte, e ele abriu a sua boca e ele disse assim: nós fomos chamados para abençoar e não podemos revogar. Você deve se lembrar quando todos os de Israel ouviram isso, se alegraram no seu coração. Por quê? Porque a palavra de motivação nos motiva, nos incentiva, nos encoraja. Não se é preciso nem pregar muito sobre isso não. Mas nos dias em que nós vivemos hoje, é difícil se ouvir isso. É muito difícil você ouvir alguém olhar para você e dizer assim: olha, eu acredito no seu potencial, eu creio que você vai dar a volta por cima. Nossa, como é difícil nos dias de hoje. Em outras palavras, querendo ou não, a Bíblia não é ultrapassada. Ainda que tenha anos e anos e anos de história, ainda hoje se encontra Davi diante de Saul, Davi diante de familiares que ao invés de colocar para cima, só quer colocar para baixo. Ao invés de dizer: vamos lá, gente, vamos se unir, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer a nossa parte, Deus vai dar a vitória. Às vezes não.
às vezes chega zunidos no seu ouvido, de como é que pode, fulano de tal, eu não acredito, é mesmo, é verdade. E aquilo, se você não tiver coragem, entra no seu coração, entra na sua alma. Então é importante que nós saibamos como lidarmos com a crítica destrutiva. A crítica construtiva fortalece e motiva, diferente da crítica destrutiva, que debilita e desmotiva a pessoa. Pessoas ficam debilitadas, diga, pessoas ficam debilitadas quando tem a internar a crítica destrutiva. Meu Deus, às vezes você toma um banho, você se arruma, você procura vestir a melhor roupa, e às vezes você até nem espera que a pessoa diga está bonita ou está bonito, você nem espera mais, tudo bem, mas quando alguém chega para você e diz assim, mas essa roupa aí, essa roupa, quer dizer, quando você ouve isso, você fica debilitado, você vai perdendo aos poucos a sua essência, isso, você vai perdendo a sua essência de se cuidar, de se zelar, de se vestir. E quando chega um certo tempo da sua vida, você está tão debilitado, tão desmotivado por conta das críticas, que você esqueceu de viver o seu eu. Você esqueceu de entender que você é uno, que você não é 2, nem 3, nem 4, que você não é a vida de um ou de outro, quem quer que seja, que você tem a sua própria vida. E hoje, sem você perceber, tanto faz se você se arruma, se não se arruma, tanto faz se você põe uma boa roupa, se não põe uma boa roupa, desde que você não esteja nu, tá bom. Só que você já permitiu com que aquela crítica destrutiva agora fizesse parte da sua vida. A pergunta aqui que o Espírito Santo está fazendo é esta: ei, como é que você está interagindo com as críticas destrutivas? Segundo, uma crítica construtiva melhora o entorno. Preste atenção, olhe para cá. A crítica positiva, a crítica que te constrói, ela faz com que haja um retorno para você. O que quer dizer isso? Quando alguém diz para você que você é uma pessoa boa, quer seja no trabalho, quer seja na sua casa, você acabou de fazer o almoço, você fez o jantar, seja o que for, e a pessoa elogia, você, na mesma hora você já pensa em fazer mais e melhor do que o que você já fez. Porque a crítica construtiva melhora o entorno. Quando você recebe uma crítica construtiva, não destrutiva, mas quando a pessoa elogia você, você já pensa em fazer mais e melhor. É assim ou não é? É. Você até fica meio acanhado, né? Você fica meio, não, mas que bom que você gostou, né? Mas lá dentro de você, você se sente bem. Lá dentro de você, você se sente bem. Lá dentro de você, porque, com todo respeito, me perdoe a minha ignorância, quem é que não gosta de ser reconhecido? Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de saber que aquilo que fez agradou todo mundo? Não existe um só ser que não goste. Não existe um só ser nesta vida que diga, não, pois eu não gosto não, porque é melhor eu ser sempre criticado de forma destrutiva. Na verdade não é. Na verdade não é. Então a Bíblia diz que a crítica construtiva melhora o entorno, ao passo que a crítica destrutiva, pelo contrário, fortalece os efeitos nocivos, os piores, ou cria outros piores. Preste atenção. A crítica destrutiva, ela fortalece os efeitos nocivos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você simplesmente endurece o seu coração, e é como se você decidisse dentro de você mesmo, pois tá bom, toma lá da cá, eu vou tratar como eu sou tratado também. Então de repente, pessoas dentro da sua casa, que vivem lhe criticando, de forma destrutiva, você sem perceber começa a querer evitar essas pessoas. Você começa a querer evitá-las, e moram dentro da mesma casa. É como se você ganhasse um entojo com aquela pessoa.
É como se você dissesse: oh meu Deus do céu, se demorasse mais um pouco, se chegasse só para dormir. Então você, sem perceber, você começa, sem perceber, permitir com que esta crítica comece a determinar dentro de você um sentimento. E esse sentimento não irá lhe fazer bem nenhum. Por quê? Porque infelizmente você vai começar a perceber que você vai deixar de ser você quem você é. E de repente você é uma pessoa introvertida. Você é uma pessoa que gosta de tratar bem todo mundo. É uma pessoa que sorri para todo mundo. É uma pessoa sempre alegre, uma pessoa sempre para cima. É uma pessoa sempre feliz. Mas de tanto você receber a crítica, você começa a mudar. Você começa a mudar, quer dizer, você vai deixando de ser quem você é. Pessoas vão determinando em você, e você, sem perceber, você vai permitindo com que a crítica vá moldando você por dentro. Vá moldando você por dentro. Então, se a pessoa não te dá bom dia, você também não dá mais bom dia. Não dou, vou dar para quê se não me dar? Pois é, quer dizer, aquela pessoa está tornando você quem ela é. Aquela pessoa está tornando você quem ele é. E você não está não, pastor. É porque a gente passa e dá bom dia, a pessoa não fala nada, vira a cara. E eu vou estar falando, não falo, pronto, acabou. Me perdoe, mas está errado. Está errado, sabe por quê? Porque você está se matando por dentro. Então é importante que você entenda isso, em que a crítica destrutiva muitas vezes tem a tornar e fortalecer efeitos contrários na sua vida. A crítica construtiva se baseia em um olhar otimista dos problemas e da vida. E olha para cá, em nome de Jesus, eu vou ler mais uma vez isso daqui, porque nós estamos aqui falando sobre um rapaz que se ofereceu para se arriscar, que não sabia se sairia vivo ou se sairia morto daquela batalha, e que o rei, ao invés de motivá-lo e seus irmãos fazer o mesmo, colocaram ele e foi rente com o chão. Então eu quero que você escute o que o meu amigo está lhe falando, porque isso aqui é muito importante. No início desse ensinamento, o Espírito Santo disse que para se vencer a guerra não se basta simplesmente você querer vencê-la, você tem que ser estrategista, você tem que saber lidar com a parte de dentro. Então a crítica construtiva se baseia em um olhar otimista dos problemas. Como é que você olha para o problema que você está vivendo agora? Você está permitindo com que o problema determine um sentimento dentro de você? Porque Davi está ouvindo e vendo o mesmo que todo o exército ouviu e viu. Mas ele determinou no seu coração: eu vou olhar para esse problema com um olhar otimista e não pessimista. A pergunta aqui que eu lhe faço é: como é que você olha para esse problema que você está passando? Ó céus, ó dia, ó vida. É isso? Isso é importante. Se você olha para a pessoa por quem você está orando, e de repente essa pessoa não está lhe dando motivo algum sequer que você ore por essa pessoa, como é que você continua orando? O senhor sabe, né? Está errado. Você precisa, em nome de Jesus, mudar. Porque se você não mudar de pessimista para otimista, ainda que você ore, você não vai ter fé, força, ânimo, garra, determinação para que você possa ver os efeitos das suas orações. Davi vai dizer para Saul: não desfaleça o coração de ninguém, pessoal. Vocês estão olhando para o problema com um olhar pessimista. Não, vamos reverter. Vamos olhar para o problema como uma oportunidade, com otimismo, de que se ele veio, é para nós vencermos, e não permitirmos com que ele nos vença. Isso é importante, irmão. É importantíssimo. O diabo, além de criar uma situação, ele vai fazer de tudo para impedir com que você creia na solução. O diabo, além de criar a situação, ele irá querer fazer de tudo para que você não creia na solução. E se você não mudar esse seu olhar, se você não mudar o interno dentro de você,
e começar a declarar, como a própria palavra de Deus nos pede que nós façamos, chamando o inexistente como se já existisse. Você vai ficar aí naquele pensamento de que, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, me ajude. Quer dizer, é como que um pensamento pessimista e não otimista. Então é importante que nós entendamos isso no nosso coração, de forma bastante clara. A crítica destrutiva se baseia em um olhar negativo. Saul viu o gigante e se viu morto se fosse ele para o campo de batalha. O exército inteiro viu e ouviu o gigante e também se viu morto à espada se fosse para o campo de batalha. Porque quando você se dispõe a lutar por quem quer que seja, quem quer que for, não se preocupe, o diabo sempre vai levantar alguém para chegar até os teus ouvidos e de alguma forma tentar lhe colocar rente com o chão. Nem se preocupe, porque isso aqui é uma matemática de 1 mais 1 é 2. Nem sempre você vai ter só quem te motiva, só quem te incentiva, só quem diz vai dar certo, só quem diz vamos chegar lá. Não, você vai ter pessoas que vão olhar meio com um olhar, sabe assim, acusatório, condenatório, quer dizer, como se, e se você não vigiar, isso vai lhe enfraquecendo, isso vai lhe esmorecendo, isso vai lhe desanimando, isso vai fazendo você cada dia mais ficar acuado no canto da parede, se pensando entre si mesmo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sabe o que é que você vai fazer? Tranque os teus ouvidos para a crítica destrutiva. Tranque os seus ouvidos. Tranque os seus ouvidos para a crítica destrutiva. Pronto, e acabou-se. Porque na verdade a crítica destrutiva se baseia em um olhar negativo, rígido e deprimente da vida. Então a crítica destrutiva faz você mudar o seu foco. A crítica destrutiva faz você mudar o seu foco. É como se você começasse a ver tudo de forma desfocada, como se não tivesse jeito. Deus diz lá no livro de Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma, a terra era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus vendo isso não confessou isto, Ele não confessou o que viu, Ele confessou o que Ele queria, Ele confessou o que Ele queria, Ele disse haja luz e houve luz, e tudo foi se pondo em perfeita ordem, porque é importante que você comece a trabalhar dentro de você, esse otimismo que às vezes o inimigo está fazendo de tudo para roubar de dentro de você. Quem perde amigo, perde alguma coisa, quem perde dinheiro, perde valor, mas quem perde o seu próprio brilho, perde tudo. Perde tudo. Se pode perder amigo, sim, não é nada bom. Se pode sim, mas se você perder o seu próprio brilho, você perde tudo. Você perde a motivação, você perde a coragem, você como pegasse os seus sonhos, não acreditasse neles mais. É como se você abrisse uma cova e se enterrasse vivo dentro dela. Então, em nome do Senhor Jesus, você como Davi, que hoje está vivendo diante de um gigante, e que talvez você gostaria de ter o apoio de todo mundo, mas me perdoe, me desculpe, mas mesmo nesta batalha vai ter pessoas inconscientes, pessoas que era para estar juntas contigo, do teu lado, vamos lá, vamos guerrear, vamos lutar, vai dar certo, e pessoas que muitas vezes você diz, como é que pode? Como é que pode? Mas deixa eu te falar uma coisa, conta com os poucos, porque os poucos, na verdade, para a glória de Deus, que estão do teu lado para lutar junto contigo, é porque se preocupa contigo e se preocupa com a luta que você está passando, se preocupa contigo e com a luta que você está enfrentando. É importante que você coloque isso no seu coração. A crítica construtiva é realizadas por pessoas com alto graus de crescimento e desenvolvimento pessoal. Só pessoas, escute em nome de Jesus. Eu vou repetir isso aqui, se isso entrar no seu coração, porque você vai saber diferenciar quando e de quem vem a crítica construtiva e quando e de quem vem a crítica destrutiva. Preste bem atenção. Saul
caiu de paraquedas. Diga comigo, Saul foi um rei que caiu de paraquedas. Davi não. Davi teve que passar por uma escola. Davi teve de passar por tantas coisas para se tornar rei, que no dia em que ele pegou na caverna de Adulão, pessoas endividadas, pessoas deprimidas, pessoas com problemas, a Bíblia diz que ele, Davi, os colocou todos de pé. Saul não. Saul, no primeiro desafio contra os amalequitas, passou a mão pelos pés e fez uma besteira que todo mundo sabe da história. É isso que você tem que entender. Pessoas que não venceram em determinadas áreas da vida, se você for contar para essas pessoas a luta que você está passando, e se for na mesma área que essa pessoa não venceu, o que você acha que ela vai falar para você? O que você acha que Saul ia dizer para Davi? Se o próprio Saul não se viu vencendo Golias, o que você acha que iria sair da boca de Saul? Do crítico que nunca conseguiu o que você está tentando, do crítico destrutivo que nunca teve coragem ou se dispôs a acreditar em lutar pelo que você está lutando hoje, o que você espera que vai sair da boca dessa pessoa? Você espera que ela vai dizer, vai dar certo, você vai conseguir? Claro que não, porque se essa pessoa não conseguiu, dificilmente vai dizer que você vai conseguir. Põe teu coração. Então, em nome de Jesus, a crítica construtiva é realizada por pessoas com alto graus de crescimento e desenvolvimento pessoal. Pessoas que trazem a crítica construtiva, não destrutiva, que coloca para cima, olha para a vida da pessoa. São pessoas que, para a glória de Deus, alcançaram sucessos, venceram batalhas, passaram por lutas em que às vezes você olha e diz assim: rapaz, espera aí, deixa eu ver. E é muito fácil você identificar. Quando você conhece aquela pessoa e sabe das lutas que ela passou, você só tem que ter observado como foi que essa pessoa se portou diante das lutas que ela passou. Vocês estão me ouvindo? Isso é importante. Isso daqui é do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Às vezes você está esperando motivação, incentivo de pessoas que infelizmente, me perdoe, em que elas jamais passaram por lutas que você está passando hoje, jamais passou pela situação que você está passando agora, seja em que área que for, não importa, conjugal, financeira, pessoal, na família, seja em que área que for. E às vezes você fica como naquele pensamento: como é que pode, meu Deus do céu, quando a gente mais espera o incentivo, a motivação, parece que vem, sabe, meu Deus, me ajuda, Jesus. Pois é, Deus está te ajudando hoje aqui. Deus está te ajudando hoje aqui. A crítica destrutiva surge de pessoas com imaturidade pessoal. Diga, a crítica destrutiva surge de pessoas com imaturidade pessoal. Pessoas imaturas, pessoas que não têm uma estrutura pessoal, pessoas que na luta, sabe, meu Deus, você olha para a pessoa, essas pessoas são verdadeiramente críticos destrutivos. São críticos destrutivos porque são pessoas imaturas pessoalmente falando. São pessoas que elas não sabem a responsabilidade e o dever. É como quem pede o conselho a uma pessoa como essa: que conselho você acha que vai receber, pelo amor de Deus? Então você precisa entender isso no seu coração. A crítica construtiva impulsiona. A crítica positiva impulsiona a pessoa. E essas são difíceis de nós recebermos. E essas são difíceis de você, não um elogio, não estou falando de elogio não. Eu estou falando de crítica que te impulsiona. Não da forma de criticar, não vale, não presta, não. Saul podia ter dito, como rei: vai dar certo, Davi, vai dar certo, vamos lá, meu irmão, que coisa boa, você vai arriscar a sua vida no campo de batalha, vai dar certo, meu irmão, vamos lá. Mas não foi isso que ele fez, não.
Pelo contrário, ele simplesmente diz: você é um menino despreparado, você não tem a mínima condição de vencer coisa alguma. De vencer coisa alguma. Se eu fosse você, desistia. Se eu fosse você, jogava tudo para cima. Se eu fosse você, recuava. Ou então, se eu fosse você, voltava para casa e ficava lá no quarto e começava a chorar, como se lágrima resolvesse o problema. As lágrimas têm a desafogar a alma. Muitas vezes é necessário chorar, porque às vezes é como Ana, que você já não sabe nem como falar. Então chorar às vezes resolve, mas chorar sempre não traz solução. Tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter ação, tem que ter atitude. Então a Bíblia Sagrada nos ensina que a crítica destrutiva surge de pessoas com imaturidade pessoal. A crítica construtiva impulsiona, a crítica destrutiva paralisa. A crítica destrutiva faz você parar na metade do caminho. Às vezes você está a um passo da vitória, o diabo se apressa, manda alguém com a crítica destrutiva, e você podia estar a um passo da vitória, você recua, você retrocede. Meu Deus, quantas coisas você não já colocou no teu coração para fazer, e você então, simplesmente por conta de uma crítica destrutiva, você deixou abortar. Você deixou abortar, rapaz. Escuta, pelo amor de Deus. É como quem aborta uma criança. Você simplesmente abortou um sonho, porque alguém não acreditava que você era capaz de colocá-lo em prática, de realizá-lo. Você então tomou a incredulidade daquela pessoa, internou-a dentro de você e abortou o teu sonho. E deixou de acreditar no teu potencial para acreditar no que aquela pessoa acha e vê em você, que é uma incapacidade que ele acredita que você não é capaz de fazer. Saul estava tentando fazer isso com Davi, e Davi poderia ter chegado até aqui e nunca mais sequer ter ouvido falar acerca de Davi. A vida é de oportunidade. A vida é de oportunidade. A vida é tu toma lá da cá, no sentido de que é agora, vamos lá, vamos para cima, vai acontecer. E assim que você tem que ser. E assim que você tem que ser. Sabe por quê? Eu aprendi, e até com o evangelista Rafael, aprendi recentemente, que ele talvez está com um ano e pouco, em que existia algo que nós íamos fazer na igreja, mas nós não tínhamos verba, não tinha condição financeira para fazer. Eu não lembro muito bem o que era não, mas não tinha, mas porque não tinha mesmo. E eu disse para ele assim: rapaz, como é que nós vamos fazer, hein? Aí ele disse: pastor, profeta, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu disse: pode, eu estava aqui no escritório. O nada nós já temos. O nada nós já temos. Se nós já temos o nada, então o que nós temos que fazer? Então nós não temos a nada a perder. Então vamos tentar. E eu peguei isso para mim. Isso é verdade. É verdade, é como quem tem um sonho. Quer dizer, se o sonho ainda não for posto em prática, o nada você já tem. Quer dizer, você já tem um resultado que você não quer. Mas não é esse o resultado que você quer. O que você quer é ver o seu sonho se realizar. É isso que você quer. Então, para nós terminarmos, a crítica destrutiva paralisa. A crítica construtiva é prática e eficaz. A crítica, ela é prática e eficaz, mas a construtiva, porque você vê a coisa acontecendo. A crítica destrutiva não costuma ser útil na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, a crítica destrutiva não ajuda, só coloca para baixo. A crítica construtiva alegra e une as pessoas. A crítica construtiva alegra e une as pessoas. Eu vou andar com fulano, nunca vi uma pessoa tão negativa na minha vida, Deus me livre. Ah, não, fulano eu vou andar. Mas por que você vai andar com fulano? Rapaz, fulano me coloca para cima. Olha, fulano fala cada coisa que, puxa vida. Então a crítica construtiva une pessoas e alegra o coração. A crítica destrutiva enfrenta e separa.
A crítica destrutiva separa. Se você ficar ouvindo uma pessoa 24 horas no pé do seu ouvido, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, meu Deus, vai ter um momento que você vai dizer: vamos fazer o seguinte, você dorme na sala, eu durmo no quarto. Vai ter um momento que você vai dizer: não, vamos fazer o seguinte, não, eu vou a pé, pode ir no carro, que eu estou querendo andar um pouco mesmo, só para ver se você sabe, só para ver se você consegue limpar os seus ouvidos. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo é: e aí? O que você tem feito com as críticas destrutivas? Eu estou internando todas elas. Então não faça isso não. Faça não, sabe por quê? Porque dentro delas você não vai encontrar ânimo para vencer. Você não vai encontrar ânimo para dar a volta por cima. E todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Não importa seja ele qual for, tem solução. E a crítica construtiva constrói vida. Diga comigo: a crítica construtiva constrói vida. A crítica destrutiva destrói a vida. Critique, mas no sentido construtivo e não destrutivo. Porém, deixa eu terminar dizendo, e digo de todo o coração: não seja ignorante, não seja rude com a pessoa que te critica de forma destrutiva. Preste atenção. Não seja ignorante, não seja rude com uma pessoa que te critica de forma destrutiva. E eu faço o quê? Que me dá vontade de mandar, vai morrer. O que você tem a ver com a minha vida? Eu não faço isso não. Faz não. Porque se o inimigo perceber que aquela crítica destrutiva conseguiu alcançar o alvo, que é o seu coração, pode ter certeza, o inimigo sempre vai estar levantando outros, e outros e mais outros, para sempre lhe trazer uma crítica destrutiva. É no seu trabalho, é com quem você trabalha, é com quem você mora e etc. Olha o que foi que Davi fez. Eu vou ler aqui, guarda aí no seu coração. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Olhe para mim, preste atenção. No campo de batalha, pelo amor de Deus, aprenda isto. Veja que a Bíblia está dizendo: Davi está cuidando das ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que vinha o urso e o leão, e a Bíblia diz que então eles vinham e davam no pescoço da ovelha. A Bíblia diz que Davi se levantava justamente em defesa da ovelha. E a Bíblia diz que então o urso e o leão largavam aquela ovelha, e a Bíblia diz que eles então se levantavam contra quem? Contra quem estava tentando impedir com que o urso e o leão devorassem a ovelha. Se levantavam contra Davi. Se você está lutando por alguém da tua família, você acha que o diabo vai se levantar contra quem? Se você está tentando livrar a ovelha da boca do urso e do leão, você acha que o diabo vai se levantar contra quem? Você acha que o diabo vai se levantar contra quem? Porque você agora se posicionou, e você é como Davi, que você está querendo tirar da boca do urso, da boca do leão, a ovelha, quer seja a pessoa qual for por quem você está lutando. Ele vai se voltar contra você.
Porque se ele está com as garras no pescoço da ovelha, é porque ela já se rendeu, é porque ela já não tem forças mais para lutar, é porque esta ovelha já não tem mais força para fazer coisa alguma. Então quando você se levanta, o foco dele deixa de ser aquela ovelha para ser você, para ferir você, para acabar com você, para neutralizar você. Porque está escrito de forma bastante clara: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Não tenha medo nem do urso e nem daquele que se diz ser leão, porque Deus já te deu autoridade e poder para vencê-los, em nome de Jesus. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Põe isso no seu coração. Não internalize no seu coração uma crítica destrutiva, porque pessoas que nunca conseguiram vão dizer para você que você também não pode conseguir. Então levante essa cabeça. A vitória é nossa em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor.